Olá, meus amigos, bom dia a todos. Que a doce paz do Cristo Jesus possa envolver os nossos corações em mais uma manhã em que juntos vamos estudar um pouco sobre a metodologia da evangelização de espíritos, trazida por nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo. Nós estamos estudando o livro Sentimento, a Força do Espírito, da editora Esperança e Caridade, de Alzira Bessa França Mui e Luciano Varanda. Nós estamos na página 93 e vamos todos juntos nesse momento, então, elevarmos os pensamentos a Jesus. Divino Mestre, Senhor, rogamos o vosso amparo, Mestre, para que possamos receber a abençoada luz da verdade, que nos estimula ao progresso, à libertação, à movimentação espiritual que necessitamos para vencer a nós mesmos e expandir o bem em nós, expandir o ser espiritual que somos, nossas potências, a luz que há em nós. Divino Mestre, que o vosso amor possa envolver os nossos lares, nos amparando em nossas necessidades, para que possamos desenvolver um padrão mental mais saudável, mais luminoso e sublimado. Divino Senhor, a nossa gratidão. Gratidão ao querido professor Eurípides Barçanufo pelos esforços em nos tomar pelas mãos, nos sinalizando ao caminho com Jesus, por meio da evangelização de espíritos, nos proporcionando os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Gratidão, querido professor, que todos os lares que se reúnem nesse estudo possam receber a luz do vosso coração generoso. Obrigada, irmão. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos ao Pai Criador, pelo amor que nos envolve, sustenta, estimula e fortalece. Que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos iniciar hoje o estudo do ciúme, que está na página 93 do livro Sentimento, a Força do Espírito. Esse estudo da evangelização de espíritos, nós temos alguns membros novos no grupo, sejam todos bem-vindos, que o Cristo possa envolvê-los. É uma alegria ver, o nosso grupo crescendo em torno de uma proposta de educação do Espírito tão maravilhosa que nós temos recebido de Eurípides. Essa metodologia é trazida por Eurípides Barçanufo, que tem o seu nascedouro lá em Sacramento, no mundo espiritual, e do mundo espiritual ele traz para Sacramento e esparge para todo o nosso planeta Terra. Esse livro, ele é um livro que trata sobre o sentimento como força propulsora do espírito, para que nós possamos conhecer as nossas estruturas espirituais, conhecer os nossos sentimentos, os enfermos, os saudáveis, os nobres, para que possamos então nos colocar conscientes nesse processo de evolução e de crescimento. Nós sabemos que o autoconhecimento nos permite o progresso, Pois conhecendo a nós mesmos, nós podemos nos dedicar à nossa transformação, à modificação das nossas tendências, dos nossos hábitos, renovar a nossa memória, trabalhando aqueles sentimentos doentes que acabam por impedir o nosso processo de crescimento espiritual. Então, o tema de hoje, todos os temas que temos trabalhado, exigem de nós muita autoaceitação, compreensão do ser espiritual que nós somos, do tempo do espírito, do ser em evolução que nós somos, pois o processo de inaceitação do nosso estado evolutivo atual, ele é gerado por aquele senso de perfeccionismo que a gente traz, ligado à ilusão do espírito, ao orgulho,
como nós estudamos na semana passada, e é um obstáculo a esse processo de crescimento. E muitas vezes, muitos de nós espíritas trazemos esse estado enfermiço espiritual, de inaceitação de nós como estamos, porque de posse de tanto conhecimento, eu preciso ser quase perfeito, né? Ou quando não perfeito. E na verdade não, nós estamos em processo de evolução, somos espíritos num planeta de provas e expiações, que se prepara para adentrar uma era nova, mas é um planeta de provas e expiações. Temos um conhecimento que nos liberta, e para que haja a libertação, nós precisamos nos compreender. Compreender a nós mesmos e assim nos aceitarmos, né? Então, assim nós vamos trabalhar o tema ciúme. Aqui no livro, na página 93, eles nos trazem que o ciúme gera grande desconforto no ser. Ele provoca alterações no campo do sentimento, gerando energias doentes que deixam marcas. Então, o ciúme é aquele medo, aquele receio, uma inquietação pelo medo de perder alguém. Está intimamente ligado à posse, né? Ao orgulho, ao egoísmo. Ele é gerado por esses sentimentos doentes, pela alimentação da falta de confiança no sentimento do outro, na pessoa, que pode ser um esposo, esposa, noivo, um irmão, um companheiro de ideal espírita. Então, há uma desconfiança no sentimento do outro, há um medo, né? E no livro de Valdo Franco, Joana de Ângeles, O Ser Consciente, Joana nos diz que o ciúme ele é uma insegurança psicológica, uma desconfiança que ela é sistemática, né? É contínua. E traz para nós que no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. Desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência, o ciúme envolve objetos e posições, posses e valores, que assumem uma importância alucinada, isolando o ser nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão contra tudo e todos. Então, esse estado de ciúme, esse aturdimento causado pelo ciúme, engrandece o que? O ego, engrandece as estruturas doentes do ser, alimenta memórias doentes, alimenta sentimentos enfermiços e faz com que o espírito viva no mundo de ilusões. E nós vimos o que a ilusão provoca nas estruturas espirituais de cada um de nós. Há um desvio da verdade, há um desvio. O ser passa a enxergar nublado, né? E esse estado de ciúme envolve pessoas, mas envolve coisas, envolve posições, aquele sentimento de posse, valores que ele traz em si. E isso toma uma importância alucinada, uma importância que foge à razão, e o ser foge à verdade. Então é bastante sério, né? O ciúme ele provoca alterações mórbidas, enfermas no campo dos sentimentos, modificando a fluidez para um processo de estagnação. Há uma estagnação, uma concentração de núcleos energéticos doentes no ser, podendo gerar loucura e facilitando os processos obsessivos, intrincados, aqueles processos difíceis, né, de obsessão, enfermidades, e acabam quase com que o ser vai provocando em torno de si vibrações muito densas, ações que o comprometem cada vez mais, impedindo seu progresso espiritual. Ele carrega essas vibrações doentes, e essas vibrações doentes elas não são drenadas, elas ficam acumuladas, elas ficam condensadas,
porque não chegam até ele energias revitalizadas, né, mais fluídas, porque o pensamento não elabora, não expande. Ele trabalha, o pensamento do ser ciumento trabalha num circuito fechado, num ciclo vicioso, no monoideísmo, né? E acaba por alimentar memórias que são altamente doentes. As memórias do espírito que são enfermas, impedindo a renovação dessa memória, né? E a memória espiritual, como nós já vimos, são aqueles arquivos vivos do espírito. Tudo o que vivemos como espírito milenar, todas as nossas construções, os nossos pensamentos, os nossos atos ficam registrados na memória do espírito. E essas memórias, esses arquivos, eles são influenciadores, eles são participativos, eles são vivos. E para que haja então renovação do espírito, é preciso a força do pensamento no bem, dos pensamentos direcionados ao bem, na expansão do bem maior, e que são direcionados pela vontade. Então nós precisamos refletir o quão difícil é a condição de um espírito que está nesse processo do ciúme. Aqui na página 93 do livro Sentimento, a Força do Espírito, eles trazem para nós, aqui no finalzinho da página, que o ciúme vem de um relacionamento difícil que o espírito vivenciou e armazenou, sem compreender e sem buscar uma solução para os fatos que comprometeram a situação vivenciada. O ciúme tem componentes de anterioridade, os quais, na existência atual, voltam a fluir de forma mais intensa. Ele se manifesta desde criança. Não sendo trabalhado, amplia sua capacidade vibratória, atuando no outro de forma doentia. Então, eles trazem aqui para nós que o ciúme, ele está armazenado numa condição de um relacionamento pretérito ou de relacionamentos pretéritos, né, que estão tem seus componentes na anterioridade do espírito, né, nas suas vivências passadas, e ele armazenou em si, registrou em si as vibrações desses relacionamentos difíceis e não conseguiu se renovar, ficou acrisolado, ficou aprisionado nesse estado lá no passado. E essas memórias são tão vivas e são tão por ele alimentadas que ele não consegue sair da prisão que ele mesmo ocasionou. Porque quando algo nos chega, quando recebemos um estímulo, e esse estímulo é por meio de dor, nós lembramos que a justiça divina atua em todos os momentos da nossa existência. Se algo nos chega, é porque as leis divinas nos encontram num momento oportuno para que haja um reajuste de nós mesmos perante as leis que no passado não soubemos respeitar. Mas se nos colocamos na posição de vítimas, nos entendemos que estamos sofrendo uma injustiça divina, uma injustiça pelo outro. E nesse caso, enchemos os nossos centros de força, nosso padrão mental de mágoas, de dores, de revolta, de rebeldia. E o processo do ciúme, nessa exaltação do nosso egoísmo, ele começa a acrisolar, alimentando memórias enfermiças e padrões mentais e padrões de sentimentos doentes. Então, no passado, houveram situações que trazem esses componentes espirituais e que precisam de renovação. Mas o ser que se fechou, né, nesse casulo do ciúme, ele não consegue se renovar. Ele se fixa nas memórias e nas vibrações do passado. E ele acaba por descontar isso, né, expandir essas vibrações enfermiças em outras pessoas que muitas vezes não têm a ligação com essa história ou com essas histórias do passado. Então, precisamos, como diz o livro aqui, trabalhar
esse estado enfermiço para que haja modificação. Nesse processo em circuito fechado, que é originado pelo ciúme, não tem renovação, não há expansão, a memória doente ela acaba por ser alimentada ao invés de renovada, ela é fortalecida constantemente, né? Eu vou alimentando essa memória doente e ela se fortalece, ela cresce. A vontade, nesse contexto, ela fica extremamente enfraquecida e ela perde a interação que ela tem com a consciência impulsionando o espírito ao seu progresso. Que na consciência estão as leis divinas, que nós vamos filtrando e acessando e conformando a nossa existência nos caminhos retos. O pensamento do ciumento, ele gira num circuito fechado, o que acaba ocasionando as obsessões, né? O ser se fecha em si. Ele vive no seu mundo próprio, nas suas ilusões, alimentando o seu ego, seu egoísmo, fechado numa espécie de casulo energético vibratório, sempre alimentado ali pelo seu padrão mental doente. E ante essas ilusões, né? Esses sentimentos doentes, que são sempre retroalimentados, cultivados, alimentados. Então, a consciência, nesse estado, ela permanece nublada, né? Obnubilada, e não ocorre as filtragens necessárias para promover o progresso e a expansão do espírito. Então, sem acessar as leis divinas, o ser vive de ilusões, promovendo quedas, danos na estrutura mental, afastamento da sua essência divina, afastamento da destinação espiritual que cada um de nós traz em si, né? Que é o nosso aperfeiçoamento até que possamos conquistar a plenitude do ser. Então, nesse estado, é preciso que o espírito seja auxiliado para que ele possa se evangelizar, receber novos estímulos educativos que possam promover nele mudanças, modificações em toda a sua cadência, em toda a sua estrutura mental, para que haja uma renovação, uma modificação mental e que será gradativa. E assim, então, ele vai adquirindo gradativamente novos hábitos diários, buscando romper esse casulo vibratório pelo esforço diário, pela expansão de si mesmo como espírito, na construção de pensamentos harmônicos, nas ações pautadas na caridade, sair de si para auxiliar o próximo, sair de si das suas dores para ajudar as dores alheias. Assim ele vai buscando desenvolver em si humildade, renúncia e os valores do espírito. Então é preciso buscar o processo de autoamor, né? O espírito ciumento, ele precisa amar a si mesmo como espírito, não amar não alimentar o egoísmo, mas amar a si como espírito, compreendendo-se como espírito, enxergando as suas necessidades espirituais, os seus próprios potenciais evolutivos. É extremamente importante. Então, compreender a verdade liberta. Então, ele precisa compreender a verdade, se colocar nesse esforço diário de vivenciar, de compreender e vivenciar as leis divinas, de se ver como espírito, né? Buscando em si as suas realizações interiores, espirituais, expandindo o ser espiritual que é, preenchendo-se do bem, da caridade, assim, isso vai gerando nele gradativamente um estado de libertação, porque ele passa a construir a si mesmo como ser renovado, né? Modificado. Emmanuel traz para nós que se o dragão do ciúme te espreita aos passos, não ouvides que todos os nossos afetos pertencem a Deus, nosso Pai, que nos empresta, a fim de que através do desenvolvimento e da renúncia venhamos a adquirir o verdadeiro amor para a eternidade. Então ele coloca para nós que o ciúme é um dragão. É um dragão que espreita nossos passos na jornada de ascensão,
para que a gente possa então lembrar sempre que os nossos afetos da alma, né, do espírito, não são nossos, pertencem a Deus. E se pertencem a Deus, o Pai onipotente, onipresente, amoroso, justo, bom, os direciona sempre para o bem, né? Eles são somente empréstimos para que nós possamos, por meio dos relacionamentos espirituais, exercitarmos os valores, né, da renúncia, da compreensão, buscando doar de nós, amar o outro como ele é, como ele se apresenta, com o tempo do espírito que lhe é próprio. E assim nós vamos desenvolvendo os nossos sentimentos, até que conseguiremos um dia, nesse esforço diário, da vontade, da renovação da memória, dos pensamentos elaborados no bem maior, nós vamos adquirir em nós a construção do verdadeiro amor, do amor universal, do amor à humanidade, da comunhão plena com o Pai Criador. Esse é o assunto de hoje, que nos traz muitas reflexões, porque trazemos em nós, todos de alguma forma, alguma gradação desse estado ainda, que precisa ser analisado, profundamente refletido, para que nós possamos aparar, para que nós possamos renovar, para que possamos nos libertar e expandir em nós o nosso amor pela vivência da humildade, da renúncia, e que o Pai possa nos impulsionar, que Jesus possa nos envolver e nos impulsionar na conquista do ser espiritual, na expansão de nossas potencialidades divinas, uma felicidade plena. Meus queridos irmãos, um grande abraço a todos. Nós vamos refletir esses dias sobre o ciúme, esse estado espiritual, e na próxima semana nós vamos adentrar o tema alegria, que é um tema muito bom de ser refletido. Um grande abraço a vocês e que a paz do Cristo Jesus possa envolver todos os lares. Grande abraço, queridos.